A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família, e os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu que iria aumentar o rebanho de gado. Ele precisava de mais pasto para isso e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área, e eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. E depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo novamente e foram embora. E mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo gracinha, e então resolveram fazer uma busca na mata. Eles deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia por ali. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então, ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserra, pois ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. E lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa. E não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. E um bom tempo depois, ele resolveu entrar e fazer outra coisa, quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente da casa. E lá adiante, ainda envolto na escuridão, só dava para ver o movimento e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre no pior e é meio esquentado e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da sua vida. E ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha e tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 metros a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, e só 2 olhos, e não tinha cabelo e orelhas. E também, a cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 dedos em cada mão. Bem, ele não conseguiu ver direito, mas também disse que a criatura tinha uma pele enrugada, como se fosse uma casca podre de árvore. Bem, mas ele não tem certeza quanto à pele, pois não tinha luz direito. E depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo. Mas ele não conseguia se mexer, e ele não sabe se era de tanto medo
ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância, e então falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento, e mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixa a minha floresta em paz, e se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então, a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo. E pareceu que mergulhava no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, ou se ela caiu, ou o que fez. Mas ele não quis ficar lá para descobrir, e ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. E no dia seguinte, ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. E depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação das matas. E se alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia, com certeza a sua história era real. Boa noite. Olá, eu me chamo Carla e o meu relato é o seguinte. Quando eu tinha 6 anos de idade, em 1982, eu morava com a minha avó materna e os meus tios. Nesta época, a minha mãe estava separando do meu pai. E mesmo assim, os dois eram funcionários públicos. Então, como a minha mãe e a avó eram praticamente vizinhas, a minha mãe, ao ir trabalhar, me deixava com a minha avó. E assim, eu acabei por ficar de vez na casa da minha avó. Mas todas as noites, após o trabalho, a minha mãe ia jantar lá e aproveitava para me ver. E por estar separando do meu pai, a minha mãe começou a beber muito aos finais de semana. E em várias ocasiões eu via ela alcoolizada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa da Avenida Morumbi, no Brooklyn, em São Paulo. Eu era uma criança alegre. Adorava brincar com as crianças da vizinhança e com as minhas bonecas. Bem, eu era muito paparicada. Afinal, eu era a primeira filha e neta. Só que às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e a minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto e eu e a minha avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes, a minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar e ficava virando de um lado para o outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas da Estrela, e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro. Tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Um determinado dia, eu rolando de um lado para o outro tentando dormir. Eu estava com a cara para a parede. Quando fui virar para o outro lado, apesar de criança, eu não quis acreditar no que estava vendo. Em frente à minha cama, tinha uma pessoa muito magra, alta, com uma capa preta, e o cabelo dele me chamou muita atenção. Era um corte Chanel, daqueles da década de 20 e 30, e ele era ruivo.
totalmente ruivo. O cabelo era hiper liso e tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim e o rosto dele era quase de uma caveira. Mas ainda possuía traços humanos, mas era cadavérico. Na hora, eu queria berrar, pois imaginem que até um adulto se assustaria. Agora, imagine uma criança de 6 anos. Porém, eu berrava, mas a minha voz não saía. Era como se eu tivesse ficado muda. E também queria me mexer, mas estava paralisada. Aquela coisa conseguiu falar comigo. Porém, não falava pela boca. Era como se o pensamento dele estivesse entrando na minha cabeça. Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa. Porém, ele jamais faria nenhum mal para mim. E que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Consegui me mexer e então coloquei o urso de pelúcia na frente da cara para me esconder dele. Mas a imagem dele passava pelo urso e não sumia. Alguns minutos depois, ele virou fumaça e desapareceu. Então, eu me levantei da cama com as pernas bambas, acendi a luz e corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que os meus tios acordaram, invadiram o nosso quarto achando que fosse um ladrão. Tremendo, eu contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta no quarto e aquela figura tinha os cabelos vermelhos. E então eu chorava, soluçava e fui para a cozinha com a minha avó e ela me deu um chá de erva cidreira. Quero deixar claro que a minha avó pegou um terço e foi nesse dia, aos 6 anos de idade, que eu aprendi a oração do Pai Nosso e Ave Maria. E de lá pra cá, toda vez que ia dormir, eu rezava com a minha avó. A minha avó era bem amiga da vizinha que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam cozinhar e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, a minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido naquela madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro e ela tinha ouvido os meus berros. A minha avó me chamou e disse para eu contar tudo para a vizinha. Então, eu contei tudo para ela que tinha acontecido e logo em seguida fui brincar. A vizinha disse o seguinte para a minha avó: Benedita, essa menina tem mediunidade e já está se manifestando muito cedo. E quando ela estiver maior, ela vai precisar desenvolver esse dom. A minha avó perguntou o que eu poderia ter visto. E como a vizinha frequentava um centro de umbanda, ela disse para a minha avó que eu tinha visto uma entidade de esquerda que se chamava Exu Caveira. E que provavelmente, quando adulta, eu seria médium e teria que desenvolver na umbanda. A minha avó não gostou muito, pois ela não gostava dessas coisas, pois era muito católica. Ela contou para a minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido. Porém, eu passei a escutar vozes e ver vultos. A minha mãe então contou para o meu avô que ele era espírita kardecista e dava passes na Federação Espírita e já tinha ido a Uberaba conhecer Chico Xavier. Na hora, o meu avô me levou na Federação e passei a frequentar lá, sendo que depois de adulta eu fiz alguns cursos. A minha mãe, que achou que fosse pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não iria ter isso na memória e contar os detalhes depois de adulta. A minha mãe teve mais 2 filhas, e as minhas irmãs, quando tinham 9,
e 10 anos pediam para que eu contasse o que eu havia visto. E foi aí que a minha mãe acreditou em mim. Bem, eu jamais esquecerei isso. Atualmente, eu não frequento mais a federação. Respeito todas as religiões, mas hoje eu sou membro da Igreja Universal. E gostaria muito que o meu relato fosse contado no seu canal. Boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo Caio e o que eu vou contar aqui aconteceu poucos dias após o nascimento da minha mãe, em março de 1955. Em um local conhecido como Marrocão, no município de Tomazina, na região norte do Paraná. Naquela época não havia recursos de hospitais e de médicos lá na região. E o nascimento foi feito por uma parteira hoje já falecida, chamada Pedrinha, que era vizinha do sítio onde os meus avós moravam por muitos anos. A dona Maria se ofereceu para ficar alguns dias hospedadas na casa para ajudar no período de recuperação após o parto. A casa era muito humilde e as paredes eram de taipa e barro e o telhado feito com sapê. E eles viveram por muitos anos nessa casa, em apenas um único cômodo que não era muito grande. Bem, não havia porta, o que na verdade a entrada era uma espécie de lona grossa. O sítio não era bem cercado, então basicamente era tudo aberto, inclusive o terreno. O meu avô não possui muitas criações de animais, e ele tinha apenas uma égua, e ele também criava frango caipira, e tinha uma cachorrinha, e naquela época não havia energia elétrica, e também não havia iluminação dentro e fora da casa. O único meio de iluminação ali era lamparina à base de querosene. E tudo era realmente muito simples, de modo que as camas eram feitas de saco de lã. Eram trançadas e cheias de palhas de milho. E os meus avós tinham mais 3 filhas. O meu tio Gerson e as minhas tias Maria e Jandira, que ainda eram pequenas, na época, eles dormiam todos juntos numa única cama improvisada. E aproximadamente com 40 dias que a minha avó havia dado à luz à minha mãe, aconteceu algo terrível. Foi algo distante da realidade e que realmente assustou a todos naquela madrugada. Já se passavam das 11 horas da noite, quando meu avô chegou em casa, não muito sóbrio como de costume. Ele logo se ajeitou, deitou numa cama improvisada no chão, ao lado da cama que a minha avó dormia com o bebê e também com a comadre. E já de madrugada, passando das 3 horas da manhã, a comadre Maria começou a ouvir uma respiração forte e barulhos como se algo estivesse raspando a parede do lado de fora da casa, bem ao lado da cama em que ela dormia. E logo, um cheiro de coisa podre e de carniça tomou conta do lugar. E no quintal, a pequena cachorrinha começou a latir sem parar e avançava brava, como se estivesse espantando alguma coisa. E de repente, do nada, ela parou de latir e começou a chorar, como se tivesse acuada. E a égua do meu avô, que ficava em uma pequena cobertura, não parava de relinchar. E daí começou todo aquele alvoroço no terreno. A minha avó logo acordou
e começou a prestar atenção no que acontecia lá fora. De repente, um rugido bem forte foi ouvido, que chegou a arrepiar todos que estavam acordados. A minha avó, já assustada com aquilo do lado de fora da casa, ela acordou meu avô quase que aos gritos. João! João do céu, acorda! Tem um bicho tentando entrar aqui, João! Acorda, João, pelo amor de Deus! O meu avô, ainda sonolento, ele se levantou devagar, mas logo o barulho fora da casa foi chamando a sua atenção. Bem, como ele não tinha arma em casa, apenas um canivete de bolso pequeno, ele cauteloso e temendo que ali fora tivesse uma onça ou até mesmo um lobo, ele decidiu aguardar dentro de casa. Mas foi quando novamente novos arranhões e batidas na porta foram ouvidos por todos da casa. O meu avô olhou pela fresta de lona e conseguiu ver aquilo que arranhava a porta. E o que o meu avô viu ali do lado de fora não era um animal comum. Ele descreveu a criatura como algo grande, um bicho com pelagem rara e bem escura, e com as costas curvadas para baixo. A criatura era corcunda, e as pernas e os braços rebaixados, finos e quase sem pelos. As orelhas eram bem longas, caídas por inteira, lembrando a de um porco. E no momento em que aquela coisa se ergueu para arranhar a parede, aquilo soltou um rugido alto. O meu avô conseguiu ver o seu rosto achatado, e ele não lembra um cachorro, mas se assemelha com de uma pessoa com pelos compridos. Os olhos da coisa, amarelados, que brilhavam na pouca luz da lamparina, que ficava pendurada na parede à entrada da casa. E o meu avô não teve dúvidas de que aquilo, ali fora de casa, era um lobisomem. E foi aí que o meu avô gritou bem alto. Vaza daqui, coisa ruim! Volta para os quintos dos infernos! Ele mal terminou de xingar e saiu para fora da casa com uma banqueta de madeira e foi para cima daquela coisa medonha. Mas na primeira investida, ele conseguiu acertar em cheio as costas daquela coisa. E aquele lobisomem saiu em disparada, rumo, em direção a um ribeirão tenebroso. O meu avô conseguiu correr antes da coisa pular numa pequena viela. Ele jogou a banqueta novamente, mas não acertou aquilo. A criatura conseguiu atravessar o ribeirão e sumiu no matagal. O meu avô voltou para dentro de casa. E com toda a certeza, o meu avô afirmou que aquilo era um lobisomem. Ele relatou o jeito estranho que aquela criatura corria. E pela forma que ele relatou, era como se a coisa usasse os cotovelos e os antebraços para apoiar o corpo, e as pernas para dar impulso em forma de galope, e a cabeça daquilo ficava rebaixada e quase ralava o rosto no chão, e aquilo corria muito rápido. Bem, era algo realmente sobrenatural. Eu não conheci o meu avô João, porque ele faleceu muitos anos antes de eu nascer. A minha avó me contou esse fato pouco tempo antes de falecer no ano 2000. Ela também disse que quando eu tivesse a oportunidade, eu poderia confirmar tudo isso que aconteceu com a sua comadre. Bem, eu decidi relatar esse fato porque o ano passado eu fui a Campo Largo, região da capital, e visitei a comadre dos meus avós, a Dona Maria, e comentei com ela sobre o ocorrido, pois ela presenciou tudo. Bem, e tudo aquilo que aconteceu naquela madrugada, ela me confirmou exatamente a mesma coisa como a minha avó contou, nem mais e nem menos. Bem, eu acredito plenamente que o mal havia feito esse plano para entrar na casa da minha avó,
e aquele lobisomem pegar a minha mãe, que era recém-nascida. E eu posso afirmar que essa criatura existe sim. Talvez não da forma como eu já ouvi aqui no canal, com formato de cachorro, lobo, porco de dentes afiados, garras grandes afiadas, mas de forma quase humana. E então, pode até ser mesmo que alguma pessoa possuída por algo maligno ganhou essa forma demoníaca, conforme descreveu o meu falecido avô. Boa noite. Muitos não acreditam em sonhos, mas aconteceu um fato muito estranho com meu ex-namorado. Fato esse que vou contar agora. Eu conheci o Daniel no ano de 1994. Éramos bons amigos, sendo que eu e ele tínhamos muita coisa em comum. Gostávamos das mesmas músicas e livros, e sempre nos demos muito bem. Até que no ano de 1997 começamos a namorar. Bem, ele era espírita e adorava ler, e eu ficava ouvindo as histórias dos livros que ele gostava. Passamos a maior parte do tempo conversando sobre esses assuntos relacionados ao sobrenatural. Estudávamos na mesma escola, porém em classes diferentes. Então, era rotina nos vermos todos os dias e embarcarmos em longas conversas. Mas um dia, aconteceu um fato muito estranho. Ele chegou no colégio muito calado. Estava estranho aquele dia, então eu perguntei o que houve. Ele me perguntou se eu queria conversar, e daí ele me contou que havia tido um sonho estranho, sendo que eu pedi para que ele me contasse os detalhes. E isso foi em dezembro de 1998. Ele me contou que havia sonhado que estávamos em frente a um rio enorme e havia muito barro e lama na água. E daí entramos naquele rio, mas somente um de nós atravessou. E era eu que tinha atravessado. Eu o chamava do outro lado do rio, enquanto ele não conseguia se mover, pois o barro o segurava. Então, ele acordou sentindo muita falta de ar. Bem, eu não dei muita importância para aquilo. Os dias foram se passando, e no dia 3 de fevereiro de 1999, ele foi convidado pelos amigos para uma pescaria. Então, lá foram eles. Estavam em 8 pessoas. Na região que eles foram havia chovido, sendo que o rio estava cheio e havia muita lama, pois eram escavações. E foi quando seus amigos atravessaram o rio e o chamaram, mas ele não conseguiu prosseguir, pois caiu em uma das escavações e não conseguiu sair, e faleceu no local. No momento do acidente eu estava em casa, e como eu gostava de desenhar, eu estava fazendo alguns desenhos, quando de repente os aparelhos de televisão da minha casa começaram a ligar e desligar sozinho. Eram 1h15 da tarde, e no mesmo dia eu recebi a notícia da sua morte por um amigo meu, exatamente da mesma forma como ele descreveu em seu sonho. Eu acredito que quando ele morreu, ali do mundo espiritual, de alguma forma, ele tentou comunicar comigo pelo aparelho de TV. Porém, eu não percebi os sinais. Boa noite.
Reza a lenda que a botija é um tesouro que pode ser em dinheiro, notas ou moedas, ou ainda formado por joias como ouro, prata e brilhantes. Esse tesouro foi escondido numa residência por alguém que queria preservar a sua fortuna dos ladrões. Talvez apenas dos curiosos, mas morreu antes de desfrutar da riqueza. A dinheirama pode estar disfarçada nas paredes, no assoalho, no forro, no quintal da propriedade, próximo a uma árvore, ou embaixo de uma pedra antiga. Bem, parece coisa de filmes de piratas. E para achar uma botija, é necessário ter coragem de enfrentar forças sobrenaturais. Segundo a tradição, as botijas são uma das razões da existência de casas assombradas. Algum espírito permaneceria ligado ao dinheiro escondido, não podendo descansar até que venha a ser encontrado. E quando alguém descobre a botija, a alma está livre do seu fardo. E os que enfrentam esses fantasmas logo ficam ricos. A localização da botija tem que ser comunicada de forma mediúnica a quem terá a sorte de encontrá-la. Pode até existir suspeita ou registro de onde estaria o tesouro, mas um espírito deve manifestar o desejo de que uma determinada pessoa ache a riqueza escondida. A mensagem é transmitida em forma de aparição espectral, ou por meio de um sonho em que o morto passa as coordenadas e pede que sejam rezadas missas para ele poder entrar no céu, pois padece no purgatório para pagar os seus pecados. Se não for assim, será impossível determinar o paradeiro da botija, e ela permanecerá encantada para sempre. Num sítio, na bela localidade da Serra Negra, município de Bezerros, no agreste de Pernambuco, agricultores viveram uma terrível experiência envolvendo o tal tesouro das almas. Na propriedade havia duas pedras enormes que se juntavam, formando uma gruta. Certa noite, o marido recebeu em sonho a orientação que fosse sozinho até a gruta para lá achar uma botija. Ele acordou agoniado e comentou com a esposa que, descrente, falou apenas para ele rezar por aquela alma e esqueceu o pesadelo. Mas noite após noite, o sonho se repetiu e o homem contou a um amigo, que se dispôs a ir com ele até o local indicado. E assim o fizeram na noite seguinte. Ao chegar à gruta, começaram a cavar usando pás. E quando os dois estavam bem entretidos na ânsia de encontrar a dinheirama, do nada veio uma forte ventania. E o vento se seguiu o barulho de trotar de cavalos. Ao longe, pela escuridão do matagal, os dois logo avistaram uma chama se aproximando. E aquela chama estava acompanhada com um trotar de cavalos. Logo eles perceberam que um cavalo negro se aproximava. Porém, no lugar da cabeça do cavalo havia enormes labaredas de fogo. E além do trotar do cavalo estar por todos os cantos, daquela criatura também emanavam gritos horríveis. Era como se fossem gritos de sofrimento de várias pessoas. O amigo soltou a pá e começou a correr. O homem que havia sonhado com a botija ignorou o fato e permaneceu cavando. Aquele cavalo negro com cabeça de labaredas de chama logo desapareceu, mas de repente um manto negro logo caiu sobre ele.
e assim o fez perder os sentidos. De manhã, ele foi encontrado caído dentro do buraco que havia cavado. E também estava em cima de potes cheios de algumas pedras negras que pareciam carvão. Os seus amigos o levaram para casa ainda desacordado. E ele, ao recobrar os sentidos, contou que viu aquela mula sem cabeça e ainda que ouviu gritos quando a escuridão se abateu sobre ele. E à tarde, ao se deitar na rede de casa, ele sentiu um forte tapa no rosto. E assim ficaram-lhe as marcas de 5 dedos. E a partir desse dia, ele não teve mais sossego. Ele ouvia vozes que diziam: "Por que não foste sozinho? Por que não me ouvistes?" E até o último dia da sua vida, ele nunca mais teve sossego. Bem, situação bem diferente aconteceu com uma costureira do município de Cabo de Santo Agostinho. Ela sonhou com um holandês que teria lhe falado de uma botija cheia de ouro, localizada no chão da casa de uma professora. Ao ouvir isso, o namorado da filha dela revelou para a sogra que também havia sonhado com um estrangeiro vestido de branco e que o mesmo lhe falava de um tesouro escondido, porém sem contar o paradeiro do ouro. O rapaz era pedreiro e fazia uma reforma na residência de uma professora, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. E logo a sogra e o genro deduziram qual a localização da tal botija. Combinaram então de desenterrar tal fortuna, operação que seria feita sem conhecimento da dona da casa. Mas no local indicado pela alma penada, só foi encontrado um vaso de barro quebrado e cheio de pedras. A costureira não se conformou e levou o caso à polícia. Acusou o genro de visitar antes o ponto indicado pelo espírito sofredor para pegar o tesouro e vender. A queixa foi registrada e a polícia chegou a iniciar as investigações e, é claro, não deram em nada. A disputa gananciosa pelo suposto tesouro só provocou o rompimento do namoro entre o pedreiro e a filha da costureira. Boa noite. Olá, Fael. Me chamo Flávia. Tenho 17 anos e sou de Campo Grande. Hoje trago um relato muito interessante de botija assombrada que ocorreu com o meu avô ainda em sua juventude. Bem, ele nasceu em 1935, mas é um senhorzinho bem lúcido de suas palavras. E contarei os fatos aqui narrados por ele, em suas palavras, para melhor entendimento do relato. Boa noite, me chamo José e tenho 86 anos. E hoje trago a história dos meus bons tempos de juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quando eu era menino, se ouvia constantemente as histórias a respeito de botijas de ouro, que volta e meia alguém encontrava e tornava-se rico da noite para o dia. Contavam-se mesmo histórias detalhadas de pessoas muito conhecidas na comunidade que estavam bem de vida, pois haviam encontrado uma botija de ouro. Segundo diziam,
Na época da Guerra do Paraguai, as pessoas guardavam seus tesouros em botijas enterradas sobre coposas árvores para protegê-los. E com a morte dos seus proprietários, tais botijas em um pote de barro cheio de ouro lá ficavam para sempre, até que alguém as encontrasse. Um velho índio sempre aparecia lá por minha casa, e eu lhe oferecia sempre um prato de comida. E por isso, ele foi firmando uma sólida amizade comigo. Mas certo dia, ele disse que tinha uma botija cheia de ouro e que me daria, desde que eu fosse arrancá-la à meia-noite. Ele me disse que alguém da Guerra do Paraguai havia lhe dado. Então, ele me daria a botija em troca de um cavalo aperado, para ele viajar para baixo da Serra de Maracaju, onde ele tinha um filho. Bem, eu contei a história para o meu pai, que foi contrário à minha ida de ir arrancar a botija, alegando ele que poderia ter perigo. E disse o meu pai que ouro iríamos arrancar do nosso cafezal, lavoura grande, que infelizmente a geada de 1953 cuidou de dizimar e levar o meu pai à falência. Bem, certo dia, um vizinho, o João Garcia, ele veio me dizer que um defunto o havia assombrado, puxando ele pelo pé, e falou para ele ir arrancar uma botija de ouro. Porém, ele não tinha coragem de fazê-lo. E passados alguns dias, lá vinha o João Garcia de novo a dizer que o tal defunto novamente o puxara pelo pé, exigindo que ele fosse buscar a botija de ouro. E assim, lhe dando uma complicada maratona para encontrá-la. Mas alegava ele que lhe faltava coragem para enfrentar a empreitada. E como eu tinha passado pela experiência do velho índio, que tendo a minha recusa, ele deu a botija para outra pessoa, que realmente foi no local, na raiz de uma grande figueira, e de lá ele arrancou o tesouro. Bem, como eu já havia passado por essa decepção, desta vez eu pensei, não contarei nada para o meu pai. E falei para o João Garcia que desta vez eu iria arrancar a botija com ele. Bem, tinha que ser numa sexta-feira à meia-noite, e o local era bem longe. E por isso, fomos eu e o João Garcia de bicicleta ainda de dia, pois faríamos uma exploração prévia do local onde estaria o tesouro do tal defunto. E o tesouro estava na velha estrada de Itaium. E nós tínhamos que encontrar um velho cemitério no campo, e de lá encontrar uma sepultura com uma cruz de ferro, onde estaria enterrado o tal defunto. E quando fôssemos arrancar a botija, teríamos que passar por lá, dar 3 tapas nessa cruz, e depois ir arrancar a botija ao pé de um enorme angico. Na sexta-feira à tardinha, montamos em nossas bicicletas, eu e o João Garcia. Estávamos com as ferramentas e uma garrafa de chica boa na garupeira. E então, fomos nós arrancar a tal botija. Passamos altas horas da noite no cemitério, e como haviam lá 3 sepulturas com cruzes de ferro, demos em todas elas 3 tapas, e então seguimos para o angico, onde realizaríamos a escavação. E ali ficamos até quase derrubar a árvore, e sem encontrar a tal botija. E ali só encontramos um formigueiro. O tal defunto prevenira ao João Garcia, em suas aparições, que durante a escavação, o defunto
iria aparecer para ele montado num bode preto de olhos vermelhos. E aquele bode subiria e desceria da árvore. Porém, não era para ele se importar com aquela assombração. E assim, quando ouvíamos alguma vaca berrar lá naquele campo, nós já falávamos: lá vem o bicho. Porém, ele não apareceu por lá. O dia estava clareando e nós já estávamos cansados de tanto cavar. E também estávamos quase derrubando o angico e nada encontramos. Desanimados, decidimos ir embora e sem levar ouro algum. Embrenhamos na mata para pegar a estradinha de volta para casa. E um pouco mais adiante, encontramos um senhorzinho vindo em nossa direção. Ele mastigava um pedaço de bambu verde, passou por nós, deu bom dia e respondemos cordialmente. Daquele senhor exalava um forte cheiro de caatinga. E ao passar por ele, seguimos o nosso caminho. Foi aí que escutamos um berro. Olhamos para trás e o senhor havia desaparecido. Porém, ali estava um bode preto comendo mato. Ele olhou diretamente para nós e foi aí que notamos os olhos vermelhos da criatura, que parecia o Tinhoso em pessoa. Em seguida, o bode começou a berrar e a rir ao mesmo tempo. Abaixou a cabeça e fez menção de correr para cima de nós. Então saímos dali correndo o mais rápido que conseguimos. E depois desse dia, eu tirei a ideia da cabeça de ficar rico por meio de botijas. Pois hoje eu tenho certeza que essas coisas de botijas são tudo assombradas. Boa noite. Assim, e contarei aqui alguns relatos sobrenaturais que ocorreram comigo e conhecidos. Bem, eu ouvi um relato no seu canal sobre a pedra que comia gente e fiquei muito impressionado, pois isso eu dou certeza que é real. E tem uma lenda local sobre este fato no interior de Pernambuco. E uma situação muito similar ocorreu comigo e com conhecidos. E eu contarei aqui com o máximo de detalhes. Bem, quando forem ao Rio Formoso, no litoral sul de Pernambuco, tenham muito cuidado se passar pela Estrada do Siqueira, na área rural do município. É que numa das margens da via sem calçamento, há uma grande pedra negra de aproximadamente 3 metros de altura, com um rosto humano esculpido pela natureza. Os habitantes da região chamam a formação rochosa de Pedra do Rei Midas, por acreditarem que a imagem reproduz perfeitamente a face do lendário governante da antiguidade, cuja notória cobiça fazia com que tudo que tocasse virasse ouro. Bem, se fosse apenas pela semelhança com o famoso monarca, não haveria problemas. Mas o que os moradores do município garantem é que sempre à meia-noite a pedra se abre ao meio e dentro dela é possível ver um tesouro dourado ou uma belíssima mulher nua. E quando o passante desavisado
atraído pelo ouro ou pela beldade, entra na passagem aberta da rocha e assim a pedra se fecha, fazendo com que o curioso desapareça para sempre. Talvez seja por isso que à noite aquele trecho da estrada do Siqueiras seja tão deserto. Ou será que você duvida e se arriscaria a passar por lá numa noite dessas? O ano era 1996. A minha família e eu nos mudamos para o município de Barreiros, em Pernambuco, mais precisamente para um sítio que ficava entre o Rio Formoso e Barreiros. O sítio ficava literalmente no meio do nada, e só tínhamos água encanada, pois a luz elétrica nem existia por lá. Naquele sítio morávamos os meus pais, o meu irmão mais novo de 9 anos na época e eu. Sobrevivíamos da nossa criação de animais, pesca e das plantações. E tirando todo o sobrenatural que acontecia por aquelas bandas, o lugar era legal de se viver. E por quase 25 anos, eu pensei que o que aconteceu comigo, eu achei que era sonho, ou alguma coisa que eu imaginei ter visto. Mas como não foi somente eu que presenciei tais fenômenos, eu tenho certeza que tudo foi real. Numa noite, quando eu tinha 16 anos, eu tinha ido dormir bem tarde, porque o meu pai demorou voltar para casa, e eu tive que ficar acordado para abrir a porta assim que ele chegasse. E assim que ele chegou, eu fui dormir e por volta das 2 da manhã, eu fui acordado com alguém me cutucando o ombro. Eu podia sentir a mão batendo rápido e gentilmente no meu ombro. E lembro de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim quando eu abri os olhos. O quarto estava escuro, mas tinha a luz da lua o suficiente vindo da janela para eu conseguir ver que o meu irmão mais novo estava de pé ao lado da cama. Ainda meio grogue, eu perguntei o que ele queria. E foi aí que eu vi que o rosto não era dele. A cabeça tinha um formato de pedra e era meio amarronzada. E o corpo tinha aparência de barro seco. Eu olhei direto para a cara e lembro que os olhos eram 2 buracos negros. E ele não tinha olhos e tinham apenas 2 grandes buracos negros. O corpo era parecido de barro, mas normal. Porém, tinha a mesma cor que a cabeça. E ele parecia estar vestido com os trapos meio amarronzados. E também tinha cerca de 1 metro de altura. A essa hora, eu já estava berrando feito louco. Eu era um cara bem grandinho. Então, raramente me sinto ameaçado e com medo de algo. Mas naquela noite eu descobri o que era o terror. Então, a coisa jogou a cabeça para trás, escancarou a boca e riu. Porém, nenhum som saiu dela. Mas dava para ver fisicamente que ele estava rindo de mim. Eu sentei na cama, tentei alcançar o fósforo para acender o candeeiro. E sem nunca tirar os olhos daquela coisa.
E enquanto eu tentava riscar o fósforo, aquilo continuava rindo. E então começou a andar na direção do pé da minha cama, como se quisesse dar a volta nela. Ele apontou o dedo para mim de novo, jogou a cabeça para trás enquanto gargalhava novamente. E assim que ele alcançou o pé da cama, eu consegui riscar o fósforo e a coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto. Eu continuei berrando histericamente até que o meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele falou que eu havia sonhado com tudo. Riu e me falou para me acalmar e ir dormir. Bem, até parece, pois naquela noite eu não consegui dormir novamente. Bem, eu nunca me esqueci daquele rosto da criatura e guardem essa informação. Meses mais tarde, um tio nosso veio morar com a gente no sítio. Ele havia acabado de separar da esposa e resolveu vir esfriar a cabeça no meio do mato. Esse tio passou a me levar em suas pescarias à noite, no rio Una. Íamos por volta de 18 horas e retornávamos às 22. Bem, nós passávamos pela dita estrada do Siqueira e quando vi a pedra do rei Midas pela primeira vez, algo naquela pedra me chamava muito a atenção, pois a mesma parecia que tinha um rosto esculpido e olhando melhor, eu pude ver que aquele rosto esculpido pela natureza lembrava muito o rosto do ser que eu vi entrando no meu quarto. Neste momento, o meu coração quase saiu pela garganta. Eu e o meu tio seguimos caminho naquela noite escura, e cada um em seu jumento. E ali, os dois jumentos empacaram e não quiseram passar de jeito nenhum pela pedra. O meu tio logo me disse que aquilo não era coisa natural, mas ele conhecia uma reza para o Exu da encruzilhada liberar o caminho, e assim ele fez a tal reza. E não se passou muito tempo, os jumentos se acalmaram e seguimos o nosso caminho em paz. Eu contei para o meu tio toda a história que aconteceu comigo meses atrás e falei da pedra que tinha uma aparência semelhante com a criatura que entrou em meu quarto. E foi aí que o meu tio me contou uma história muito intrigante. Ele dizia que aquela pedra comia gente e no passado muitas pessoas desapareceram em armadilhas criadas pela pedra. E teve um homem que passava por essas estradas à meia-noite com a sua esposa. E foi quando ele viu algo brilhando em cima da pedra. E mesmo seu cavalo relinchando e o alertando que algo de ruim estava ali, o homem ignorou o alerta. Ele deixou a sua esposa o esperando em cima do cavalo e foi até lá ver do que se tratava todo aquele brilho. E quando ele chegou mais perto, ele viu que a pedra estava com muitas moedas de ouro em sua volta. Assim, ele muito feliz foi catando tudo e gritando para a esposa que estavam ricos. Porém, algumas moedas estavam entre a pedra, bem no meio, em algumas aberturas. E o homem foi até lá pegar todo o ouro. Porém, num dado momento, a pedra se abriu rapidamente, engolindo o homem e se fechando em seguida. A sua esposa nunca mais o viu.
E ninguém nunca mais teve coragem de se aproximar da pedra, depois de ouvir o relato da mulher que agora era viúva. Bem, naquela noite, essa história me assustou muito. Mas no dia seguinte, eu disse para o meu tio que a história era boa sim, mas eu não acreditava. Então, ele disse que na próxima pescaria me provaria que tudo o que ele disse era verdade. E 3 dias depois, voltamos no rio Una para uma nova pescaria. E naquela noite, pegamos muitos peixes. E na volta, assim que chegamos na tal pedra, o meu tio pediu que eu esperasse um pouco. Então ele pegou alguns peixes e foi atirando na pedra. E ele jogou uns 4 ou 5 peixes grandes lá no meio da pedra. Eu perguntei se ele estava ficando louco. E ele disse para mim apenas observar. E assim eu fiz. Mas durante uns 15 minutos nada aconteceu. Então eu falei para irmos embora e pedi para ele buscar os peixes que ele havia atirado na pedra. Mas ele não teve coragem. Então eu disse que ia eu mesmo pegar os peixes. Mas o meu tio disse que não era uma boa ideia. Bem, eu já estava assustado e decidi que era melhor irmos embora. Confesso que não andamos nem 200 metros e vimos um clarão vindo por trás e um barulho de explosão logo em seguida. O meu coração quase saiu pela boca e saímos dali disparados com os jumentos. E apesar de nós não olhar para trás, tínhamos certeza que aquele clarão e o barulho vinham da pedra. A pedra havia comido os peixes e só estava esperando que nós nos aproximássemos para pegar os nossos peixes, para assim nos comer também. A pedra fez uma armadilha para nós, em cima da armadilha que o meu tio havia feito para ela. E nunca mais passamos por aquela estrada à noite. E apesar de contar toda essa história para a família, ninguém acreditou em nós. Porém, o seu Gervaldo, um vizinho que morava a 500 metros do nosso sítio, ouviu toda a história. Para minha surpresa, ele acreditou. E ele disse que lembrava sim do homem que foi devorado pela pedra. Inclusive o mesmo homem e a sua esposa eram seus amigos. Ele também contou que não só a pedra é assombrada, mas boa parte da estrada do Siqueira também. O seu Gervaldo me contou que quando era moço e passava por aquela estrada à noite voltando de uma caçada para casa, uma criatura grande que parecia um porco do mato que andava feito gente o perseguiu pela escuridão da lateral da estrada. E aí o seu Gervaldo abandonou a sua caça no meio da estrada. Daí ele correu estrada fora e foi quando a criatura se revelou. A fera foi até a caça que o seu Gervaldo havia deixado no chão e com muita ferocidade começou a comer aquilo. Daí o seu Gervaldo teve certeza que aquela criatura era um lobisomem. E a partir daí, em toda a época de quaresma, um homem desconhecido batia a porta do seu Gervaldo e falava para ele deixar muita carne do lado de fora da casa. Ou então, ele entraria e comeria o seu Gervaldo. E o seu Gervaldo assim fez por toda a noite de sexta-feira de quaresma de cada ano. E o dia que ele não fez, aquela criatura invadiu seu terreiro e devorou seus 3 cães.
o seu Gervaldo contou todo o terror que passou e os barulhos que a besta fazia enquanto devorava os seus cães. E depois, aquilo urrou ferozmente tentando invadir a casa. E quando a besta foi embora, uivos terríveis eram ouvidos ao longe. E aquela noite foi a pior de sua vida. Naquele dia, o seu Gervaldo me chamou para tomar um café e me contou várias histórias de terror. E outra que achei bem legal foi a do tacho de ouro assombrado. Perguntei a ele se ele poderia me contar sobre a história do tacho de ouro, a qual ele havia mencionado. E ele me respondeu: "Olha, eu posso sim. Eu conheço muitas histórias, afinal eu já passei dos 80, mas vou lhe contar uma muito interessante que é verdade pura. E isso eu soube quando ainda era criança, pois eu conheci bem o caso e as pessoas na época, e pode acreditar, no curral velho onde morava o seu Antônio Nogueira, o velho Eduardo, um antigo escravo, ele sonhou que no forno de torrar farinha havia um reluzente tacho de ouro, e era uma riqueza medonha. Aí ele ficou muito impressionado com a mensagem, e esse Eduardo correu animado até a casa do seu amigo Mané e contou um impressionante e revelador sonho. E ele queria um companheiro na sorte grande. Combinaram secretamente os dois de irem arrancar o tesouro à noite, sem que ninguém das redondezas percebesse o movimento. Alegre, o Mané, ele dizia que de agora em diante não iria mais trabalhar. Agora, os outros é que iriam trabalhar para ele, que só iria comer carne de gado, vestir roupas boas, de linho e ouvir música de radiola. Pois bem, lá se foram os dois sorrateiramente à noitinha carregando as pás. O Eduardo levava um lampião para clarear o lugar do tesouro. Ali estava tudo escuro e o povo das redondezas já estavam tudo dormindo. E eles foram no exato local indicado pelo sonho. Cavaram um pouco a terra e logo viram a tampa do tacho de ouro. A luz do lampião clareou o tesouro, e assim deixando tudo brilhante. Os olhos do Mané quase que pularam da cara, e brilhavam mais do que o tesouro de tanta felicidade e cobiça. O Eduardo ficou só esfregando as mãos, e com uma cuspideira medonha. Então, o Mané, mais afobado, começou a encher as mãos com as moedas de ouro, como se não acreditasse nas maravilhas que via. E nesse nervosismo, uma das moedas caiu da mão dele no chão, bateu numa pedra e trincou. Aí, tudo virou carvão de uma só vez. É como diz a ciência. Eles olharam dentro de todo o tacho e agora só havia pedaço de carvão. Tudo virou carvão. De amarelo, tudo ficou preto. Bem, foi uma triste desilusão para os dois. Estavam com tudo nas mãos, todo aquele dinheirão, e agora não tinham mais nada. E estavam mais lisos do que quiabo na goela. Entristecidos pela má sorte, os dois amigos se retiraram desanimados do local e fracassados naquele intento. Perderam a sorte de ficarem ricos por bobeira. E
Perto do lugar onde aconteceu tudo, havia umas casinhas bem pobres, mas ninguém viu o reboliço do local. E de manhã, um dos caboclos da casa passou pela casa de farinha e viu a arrumação da terra remexida com a escavação. Ele foi lá e viu o tacho cheio de carvão. Estranhou e resolveu investigar. Curioso, o caboclo matutou aquela arte e, por pressentimento, ele deu umas pancadinhas no tacho e o ouro se desencantou na sua vista. O bigode do homem quase entrou pelo nariz, pois era ouro demais. E parece que o cabra era rezador. Conhecia as coisas escondidas. Ele pegou o ouro e desapareceu para sempre. Ficou rico e foi gastar longe. E só depois é que o velho Eduardo e o Mané souberam. E foi aí que a dor deles aumentaram. Bem, essa é uma série dos relatos assombrados que uns aconteceram comigo e outros me contaram. Eu ainda tenho muitos outros que aconteceram comigo quando me mudei para uma casa assombrada em Minas Gerais. Porém, contarei em uma próxima oportunidade. Boa noite. Essa história foi contada pelas senhoras Joana e Nina, que se encantaram por eu chamá-las de meninas. Aconteceu no ano de 1970 em Alegrete, e no relato eram crianças muito carentes vivendo em Alegrete, tendo Joana 5 anos e a Nina 6. Na época, o seu pai trabalhava e bebia muito. Ele tinha os seus defeitos e vivia botando chifre na mãe das meninas, com quem dizia que não queria mais nada. As meninas falam com muito carinho que ele nunca encostou um dedo nelas para fazer maldade. Fato que sempre foi comprovado pela família dele. Principalmente o tio, que também era trabalhador, mas que sempre tinha um fiado para pagar no bar. Mas isso é o que a família conta, já que as meninas nunca viram nada de errado. O problema das meninas era realmente a sua mãe. A Janice era completamente desequilibrada. Não aceitava o fim do relacionamento e era muito cruel com as meninas. Bem, eram péssimas lembranças. As meninas relatam que a sua mãe passava o tempo todo brigando com o pai delas. E quando ele saía de casa, a mãe descontava a crueldade nas crianças. E mais de uma vez, os parentes tiveram que bater a casa das crianças por causa de surras. Janice inventava as desculpas mais estapafúrdias do nada e queria agredir as crianças. As brigas entre o casal também eram constantes. Ela jogava todo tipo de objeto para cima dele durante as discussões, e ele simplesmente não queria mais nada com ela. E várias vezes a polícia teve que ser chamada. E o pai das meninas nunca encostou um dedo sequer nela. Bem, era tanta confusão
que o pai levou as meninas para morar junto na casa dos avós, enquanto terminava a separação. E depois de separado, houve paz. E por vários meses, continuou a paz. Fato esse que ajudou o pai das garotas a finalmente começar a namorar sério com uma moça que as meninas adoravam. Nina e Joana rapidamente se afeiçoaram à nova namorada do pai, e a família também gostava muito dela. Bem, estava tudo indo às mil maravilhas, até o dia 12 de outubro, que é tanto o dia das crianças quanto o dia de Nossa Senhora Aparecida. E antes de contar o que aconteceu, as senhoras Joana e a Nina precisaram de um tempo. Se abraçaram e choraram antes de contar o que aconteceu. E então, interrompemos a entrevista por 20 longos minutos. Ao voltar para casa a pé, com as meninas por propriedades rurais, o pai é surpreendido pela ex-companheira da mãe das crianças. Nina e Joana relatam que a mãe estava completamente descontrolada. Gritava sobre ele estar com uma nova namorada e ele chegou a mandar ela se afastar. Disse que não queria mais nada com ela, porém não adiantou nada. Janice tinha uma faca de cozinha nas mãos. As meninas afirmaram que a sua mãe parecia mais um animal que berrava. Ela babava e foi para cima do pai delas. Ele tentou segurar a faca e mandou as meninas correrem. As meninas ficaram paradas por um tempo, sem saber o que fazer, e o seu pai e a sua mãe brigando no chão com uma faca e elas paradas. Foi então que elas viram a coisa mais horrível do mundo. A mãe conseguiu passar a faca na garganta do pai. E logo depois começou a desferir vários e vários golpes. E foi quando as crianças começaram a correr pela estrada. Acabaram entrando na floresta para tentar se esconder. E assim, entraram para dentro de uma moita e ficaram olhando para ver o que iria acontecer. A visão perturbadora da sua mãe correndo pela estrada gritando e segurando a faca deixou as duas traumatizadas. Nina e Joana sabiam que tinham que fugir. Então elas correram pelo lado contrário que a sua mãe foi. Seguiram a estrada e acabaram voltando para ver o corpo do pai. Janice, a mãe das garotas, ainda estava com muito ódio. Estava escurecendo e as crianças começaram a escutar a volta dos gritos da mãe. E o único jeito era entrar na floresta e rezar para que a sua mãe nunca as encontrassem. E logo isso se tornou um pesadelo por anoitecer com os gritos de sua mãe. E o primeiro lugar que as garotas se esconderam foi perto de umas bananeiras. E é importante afirmar que foi muito perto, pois quando a sua mãe apareceu gritando com a faca na mão, e ela foi direto nas bananeiras e começou a esfaquear as bananeiras como se elas estivessem escondidas no meio. Logo a sua mãe chamou seus nomes com muita raiva e saiu correndo. Bem, as meninas Joana e Nina saíram correndo para bem longe. Elas corriam desesperadamente até perder o pouco fôlego que tinham. Acabaram parando para respirar, quando de repente escutaram de novo os gritos ao longe de sua mãe. E parecia
a risada de uma bruxa velha correndo pela floresta. E com os gritos se aproximando, se esconderam de novo dentro do mato, se abraçaram, tentavam rezar mesmo sem lembrar de nenhuma prece. E a sua mãe passou a poucos metros na escuridão, com seu olhar de louca e segurando a faca na mão à procura das garotas. E então foram momentos de pura tensão antes dela ir embora. Logo depois, as garotas saíram correndo novamente, mas desta vez elas encontraram um enorme campo com um mato alto. Adentraram com muito medo e rezando para sair daquele lugar. Sabiam que já estavam perdidas e assim pediam por uma ajuda, pois ali estava tudo escuro e assustador, e existia um silêncio que só era quebrado quando a sua própria mãe gargalhava feito uma bruxa no meio do mato. E foi nesta hora que elas foram encontradas. Bem na frente delas havia um garoto negro carregando uma vela acesa. Ele estava sem camisa e com uma calça cinza toda suja. Bem, podia ser a coisa mais assustadora do mundo se ele não olhasse para as garotas e desse o sorriso mais encantador do mundo. O grito de horror de Janice ecoava pelo mato ao longe. Ela ainda estava descontrolada, tentando encontrar as garotas. E aquele rapaz que segurava uma vela só fez um sinal com a mão para que as meninas o seguissem pelo campo. E ele não disse uma única sequer palavra. Nina e Joana ainda estavam com muito medo para seguir ele. Estavam exaustas, sujas, com muito frio e com muito medo. E foi então que ele se aproximou sem dizer uma única palavra, se abaixou e abraçou as duas crianças. Um abraço quente de pura ternura. E quando menos perceberam, o menino pegou as duas no colo e, sem dizer uma palavra, segurava desajeitado a vela acesa em uma mão e começou a caminhar com as garotas. A vela iluminava o caminho escuro. As meninas chegaram a falar com ele que a sua mãe havia matado seu pai e que ela estava tentando matá-las. Bem, mas ele nada respondia. Os gritos assustadores de sua mãe foram ficando cada vez mais longe. E cada vez que olhavam para o seu rosto, ele tinha um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos. E foi quando as crianças passaram as suas mãos pelas costas dele e perceberam que as suas costas estavam cheias de marcas e calombos. E seja pelo cansaço, ou seja pelo jeito como ele as carregava, Nina e Joana afirmaram que acabaram caindo no sono e simplesmente acordaram no outro dia em uma fazenda próxima. O dono disse que as encontrou dormindo na frente da sua porta e então colocou as duas meninas em uma cama quente e chamou a polícia. Bem, foi um momento muito triste. O seu pai estava morto e a sua mãe foi presa. As garotas não se lembram de ter chegado no sítio distante, mas elas se lembraram do garoto negro que carregou as duas no colo com uma vela quase caindo em uma mão. Anos depois, quando começaram a frequentar a escola, acabaram descobrindo a lenda do negrinho do pastoreio. Que esta é a matéria de escola aqui no sul.
A lenda conta a história do século XIX, onde um escravo novo de 14 anos era muito maltratado pelo seu dono. Recebia ordens de procurar os cavalos perdidos do dono à noite, apenas com uma vela na mão. E como não conseguia encontrar todos, ele apanhava com muita crueldade. Era conhecido por não ter nenhum nome, ou pelo menos apenas tinha o apelido de Negrinho. Ele sofria muito por perder o pastoreio e ter que varar as noites procurando-o apenas com uma vela. Bem, foi uma vida muito sofrida, mas a sua morte também foi muito horrível. Um dia, por não encontrar o melhor cavalo do seu dono, ele foi chicoteado com tanta força que acabou morrendo e sendo enterrado dentro de um formigueiro. Na lenda, quando foram remover o seu corpo dentro do formigueiro, o seu dono viu ele se levantar como se estivesse vivo. Ele estava sem formigas pelo corpo e com a presença da Virgem Maria. No folclore, sempre que alguém perde alguma coisa, deve-se chamar o Negrinho do pastoreio para ajudar. E por isso que nos lembramos tanto dessa parte. Éramos duas crianças perdidas e em perigo na floresta. Fomos resgatadas pelo espírito do Negrinho do pastoreio, e ele nos carregou no braço para longe do perigo. E isso é um perfil da lenda que ninguém fala. Nessa hora, interrompi a entrevista, como qualquer jornalista chato, para perguntar se não poderia ser qualquer outra pessoa. E então, as meninas apenas afirmam que, sendo ou não o personagem folclórico, é fato que um anjo salvou as suas vidas. Mas se for uma pessoa real, ele tem nas costas marcas grossas de chicotadas que elas não desejam para ninguém. Aqui deixarei algumas informações discutidas com as meninas. Segundo a Wikipédia, o primeiro registro conhecido foi feito por Antônio Maria do Amaral Ribeiro, em 1857. E depois deve também a obra de Alberto Coelho da Cunha, em 1872. Mas o mais querido aqui no Sul é o Simões Lopes Neto, que escreveu o lendário livro Lendas do Sul, em 1913. E em 1973 teve até um filme com o Grande Otelo. E esse filme a gente se lembra de ter visto na sessão da tarde há muitos anos atrás. E para terminar este relato, as senhoras Nina e Joana gostariam de não revelar o nome da família por causa da tragédia que aconteceu com seu pai e a sua mãe. Bem, foi um momento muito traumático, mas ao mesmo tempo gostariam de mandar agradecimentos ao Sr. Cláudio, para Miriam e para o tio Marcelo. Boa noite.